Eu tô vendo um monte de gente desesperada com essa história de tributação de dividendos que o ministro Paulo Guedes falou no último final de semana. Pelo que eu vi, ainda tem pouca informação oficial sobre o assunto. Por isso que eu vim aqui te dar alguns fatos sobre esse assunto e quais são os impactos que eu enxergo que isso pode ocasionar no nosso investimento em ações e em fundos imobiliários. Mas antes, eu queria te perguntar, na sua opinião, caso os dividendos realmente comecem a ser tributados, qual é o investimento que você acha que mais vai sofrer? As ações ou os fundos imobiliários? Responde aqui nos comentários para saber. E para entender se essa história de taxação de dividendos vai realmente prejudicar os investidores ou se ela vai melhorar a economia, como alguns defendem, ou até mesmo simplesmente não vai mudar nada, vai continuar tudo na mesma, tem alguns pontos que nós precisamos entender muito bem. Então, como é uma informação importante, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para me ajudar a compartilhar essa informação com o maior número de pessoas possível. E primeiro de tudo, como é essa tributação hoje? Hoje ela incide sobre o lucro líquido da empresa numa alíquota de 34%, sem nenhum tipo de tributação nos dividendos. Ou seja, a empresa tem a receita dela, que é todo o dinheiro que entra aí na empresa, né, que entra no caixa dela. Aí com esse dinheiro ela tem que pagar todos os custos que ela tem para funcionar. Então paga matéria-prima, paga funcionário, paga fornecedor, paga tudo que ela tem que pagar para se manter funcionando. Disso a gente vai ter o lucro líquido, que é o que vai sobrar ali para os acionistas. E esse lucro líquido que sobra é tributado em 34%. Depois que ela paga esse imposto, aí sim a empresa pode decidir o que ela vai fazer com o resto. Se ela vai reinvestir nela mesma ou se ela vai distribuir como dividendos para os seus acionistas. Beleza, né? Relativamente bem simples de entender. Agora, o que raios que está sendo discutido nessa proposta de tributação dos dividendos? Diminuir essa alíquota de 34% que é paga sobre o lucro da empresa para algo em torno de 15% a 20% e pegar os dividendos, que é aquele lucro que é distribuído para os acionistas, e tributar isso também ali em algo entre 15% a 20%. E eu estou falando esses intervalos de 15 a 20 justamente porque a gente ainda não tem qual que vai ser o número final da proposta. Ainda não saiu essa informação oficial. Mas o que muda então? Bom, vamos ver um exemplo. Pensa assim, imagina que a alíquota do imposto que é descontado sobre o lucro das empresas vai de 34% para 20% e que os dividendos vão ser taxados agora em 15%. Ou seja, os 20% a empresa vai ter que pagar de qualquer jeito, assim como ela paga hoje os 34%. Só que os outros 15% só vão ter que ser pagos caso esse dinheiro seja distribuído como dividendo. Ou seja, se a empresa pegar esse lucro e usar para reinvestir nela mesma, ela não vai ter que pagar esse imposto de 15%. E qual que é a implicação prática que eu vejo dessa situação? Primeiro falando do ponto de vista da empresa. Elas agora vão ter um incentivo para não pagar dividendos e não sofrer essa segunda tributação. É como se você pegasse um imposto lá de 34% e dividisse ele em dois, um de 20% e um de 15%. Só que com a diferença que o de 15 você consegue não pagar, caso você, ao invés de distribuir esse dinheiro como dividendo, você pegue ele e reinvista na empresa. E o maior problema que eu vejo nesse incentivo que a empresa vai ter agora para reter esse lucro e investir nela mesma, é que isso pode ocasionar um excesso de investimentos por parte da empresa que não necessariamente vão conseguir ser rentáveis, o que vai acabar prejudicando tanto a empresa como seus acionistas. Afinal, quando uma empresa resolve distribuir parte dos seus lucros como dividendos, geralmente é porque ela acredita que ela não consegue rentabilizar esse dinheiro de uma maneira melhor reinvestindo nela mesma. Então ela pega o dinheiro e distribui para os seus acionistas. Já do ponto de vista do acionista, eu acho que a principal coisa que você precisa prestar atenção é o fato de que o que vai te enriquecer, o que vai te gerar valor no longo prazo, quando você investe em ações, é o crescimento do lucro líquido da empresa e não dos dividendos exclusivamente. Afinal, os dividendos são derivados do lucro, né? São uma parte desse lucro. E aí tem algumas pessoas falando:
Ah, mas agora eu não vou ter mais renda passiva. Ah, como que eu vou chegar na minha independência financeira agora? Calma lá. Primeiro de tudo, se tem uma coisa que você nunca pode ter certeza de nada relacionado a isso, é a política do Brasil. Não é a primeira vez que essa história de taxar dividendos aparece por aqui. Ah, mas agora o Guedes falou, então vai acontecer. Pode ser que sim e pode ser que não. E se acontecer? Aí você vai ter que aceitar isso e entender que não é o fim do mundo. O que você precisa fazer é continuar os seus investimentos da mesma maneira que você faz hoje. Isso não deve mudar a sua estratégia. Se você fizer bons investimentos, você vai continuar sendo bem remunerado por isso, seja através de dividendos, seja através de JCP ou seja através da valorização das ações. Você sabe como é a tributação nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo? Lá era 35% do lucro líquido e mais 30% nos dividendos. E aí, quando o Trump fez a reforma tributária, ele diminuiu esses 35% para 21% e manteve aqueles 30% lá dos dividendos. E isso fez as ações americanas dispararem. As empresas começaram a lucrar mais, contratar mais pessoas e isso acabou aquecendo a economia como um todo. Aproveitando, se você quiser saber como você pode investir nos Estados Unidos, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, com o link na descrição também. E tanto o mercado americano quanto a maioria dos mercados do mundo já tem esse imposto nos dividendos faz tempo, ó. A gente é que está entrando nessa agora, como sempre atrasados, né? Então não se desespere. Isso não fez com que nos Estados Unidos você não tivesse mais empresas que são boas pagadoras de dividendos. Lá você continua tendo empresas que distribuem os seus lucros para os seus acionistas há décadas, tendo imposto sobre isso ou não, indiferente. Mas então qual que vai ser o impacto dessa mudança aqui no nosso mercado, caso ela seja de fato aprovada? Quer dizer, exatamente o que vai acontecer, eu não tenho como saber, né? Mas o que eu posso te falar é o que eu acredito que vai acontecer. As ações que têm um perfil mais voltado a dividendos vão sofrer no curto prazo. Eu não sei qual vai ser a intensidade desse movimento. Eu acredito que isso vai depender mais do emocional dos investidores do que das empresas em si. Por exemplo, se você aí ficar desesperado e sair vendendo as empresas que você tem investimento e que são boas pagadoras de dividendos, você vai estar contribuindo para intensificar esse movimento de queda. Então você vai estar lutando contra você mesmo, ou seja, não é uma boa coisa. E aqui o que você precisa se atentar é que provavelmente o dividend yield das ações vai acabar se mantendo mais ou menos ali no mesmo nível. Ué, como assim, Gustavo? Bom, pensa aí comigo. A gente tem uma ação que custa R$20 hoje e tem um dividend yield de 10%. Ou seja, ela distribui para os seus acionistas R$2 por ação. Então, imaginando que a tributação dos dividendos vai ser ali de 20%, essa ação que antes distribuía R$2 de dividendos, agora vai passar a distribuir R$1,60, o que daria um dividend yield de 8% se o preço da ação continuasse o mesmo. Mas eu acredito que o psicológico dos investidores não vai permitir que isso aconteça. Então vamos supor que as cotações se desvalorizem na casa de 20% também. Então o preço dessa ação sai de R$20 e vai para 16. Agora, aqueles 1,60 de dividendo que a empresa vai pagar voltaram a significar um dividend yield de 10%, ficando ali mais ou menos no mesmo nível que estavam antes da tributação. É isso que eu acredito que seja o cenário mais provável. Agora, aquelas empresas que têm um perfil mais de crescimento, ou seja, que têm um baixo payout, que distribuem só uma pequena parte do lucro delas como dividendos, devem passar meio que ilesas por esse período. Eu não acredito que tenha algum motivo para elas sofrerem. Agora, e os nossos queridos fundos imobiliários? Qual será o impacto nesse nosso investimento? Bom, na minha opinião, eles vão sofrer um pouco mais. E por alguns motivos. Primeiro, que é um mercado muito menor do que o mercado de ações. Segundo, que é um investimento em imóveis, ou seja, a gente não está investindo em empresas que criam alguma coisa, que geram algum valor para a sociedade. São simplesmente imóveis que estão ali, que provavelmente vão se valorizar ao longo do tempo, mas que não estão criando nada. E o lucro que esses fundos imobiliários têm para distribuir
é gerado pelos aluguéis que são pagos pelos inquilinos desses imóveis. Então aqui eu acho que vai acontecer algo bem parecido com as empresas boas pagadoras de dividendos. A gente vai ter uma diminuição no dividendo que é pago, só que o mercado vai acabar compensando isso com uma queda no preço dos ativos. Então o dividend yield no final do dia vai acabar ficando ali mais ou menos no mesmo nível. Lembrando, isso é uma hipótese, né? Isso que eu acredito que seja o cenário mais provável. Não tenho certeza nenhuma que é isso que vai acontecer. Agora, o que eu e você temos que lutar para não deixar acontecer é a grande massa de investidores que estão começando na Bolsa de Valores agora se assustar com esse movimento e sair do mercado. Porque se isso acontecer, aí o movimento vai se intensificar ainda mais. E em um mercado pequeno como esse nosso de fundos imobiliários, isso pode ser um pouco perigoso. Por isso que a gente tem que ter em mente que pode sim ser que aconteça um impacto relevante no curto prazo, que não deve demorar muito para ser corrigido. Afinal, olha só o tamanho da crise que a gente está passando nesse primeiro semestre de 2020. O impacto dessa tributação não chega nem perto disso. E nos nossos investimentos, a gente está passando com relativa tranquilidade por esse momento. Machucou, foi difícil aguentar os meses de fevereiro e de março, mas a gente passou por eles. E, historicamente, a gente sempre passa. Sempre vão existir momentos assim, momentos de crise, momentos difíceis para o investidor. Então, não se deixe levar por esse tipo de notícia. Afinal, essas coisas que dizem respeito ao nosso sistema político estão totalmente fora do nosso alcance, fora do nosso controle. Então, o melhor que a gente tem a fazer como investidores é aceitar isso como certo e nos preparar. E o que a gente pode fazer para minimizar o impacto dessa tributação, que, lembrando, a gente nem sabe ao certo se ela vai realmente acontecer. É bem simples, mantenha a sua estratégia de aportes. A única coisa que eu não faria nesse momento são aportes muito maiores do que os meus aportes regulares. Por exemplo, você investe todo mês R$1.000. E aí, nessa semana, por algum motivo, ou você recebeu um bônus no trabalho, ou você vendeu o carro, não sei, mas por algum motivo você teve um capital extra para você investir de R$20.000. Eu não investiria tudo de uma vez. Se o seu aporte for esses R$1.000 por mês, pega os 20 mil que você recebeu e divide aí em pelo menos umas 10 vezes ou 20, o que você se sentir mais confortável. Só acho que seria legal você diluir esse valor maior ao longo de alguns meses, para caso essa tributação venha realmente a ser aprovada, isso não machucar tanto o seu psicológico. Você pensar, pô, botei um dinheirão e agora tomei uma porrada aí no curto prazo, aí você fica ali meio pensando, será que eu fiz a coisa certa? Então, para evitar isso, caso você tenha uma soma muito grande em relação aos seus aportes mensais para investir agora, dilui isso em alguns meses que vai estar tudo certo. Então não sofra por antecedência e vamos aí esperar os próximos capítulos para saber efetivamente qual é a proposta e ver se vamos ter algo de concreto ou não. E se esse vídeo foi útil para você, lembra de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. E se você chegou até aqui no vídeo, manda aí embaixo nos comentários #dividendos para eu saber quem são os fortes que chegaram até o final. E aproveita para compartilhar o vídeo com aquela pessoa que você conhece e que estava preocupadíssima com essa história de tributação dos dividendos. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.